Nesta série, aprendemos sobre os israelenses, os palestinos e os quase 100 anos de possíveis planos de paz para a região. Alguns desses tiveram sucesso, como entre Israel e Jordânia e Israel e Egito, mas muitos outros falharam, sobretudo entre israelenses e palestinos. Então, o que torna o conflito israelense-palestino aparentemente intransponível? Apesar dos esforços fracassados até agora, ainda há esperança para a paz? E como os atuais planos de paz lidam com as questões mais sensíveis? No final das contas, sempre houve 4 ou 5 questões principais em debate. Inicialmente, o conflito envolvia fronteiras, segurança, Jerusalém e refugiados. Depois da Guerra dos 6 Dias, quando os israelenses começaram a habitar a Cisjordânia, a questão dos assentamentos israelenses foi acrescentada à pauta. Se você acompanhou esta série, sabe que os judeus aceitaram o plano da Comissão Peel, enquanto os árabes o rejeitaram. Caso não tenha assistido, é recomendado. Nesse momento, ainda não havia refugiados, mas o plano teria criado algo similar ao deslocar as pessoas para viverem em seus respectivos países. O plano de partição da Organização das Nações Unidas falhou, mas resultou no que Israel chama de Guerra da Independência e os palestinos chamam de Nakba ou catástrofe. A guerra trouxe grandes ganhos territoriais para os judeus e cerca de 700 mil refugiados palestinos que fugiram para os países árabes. A agitação nos países árabes gerou cerca de 800 mil refugiados judeus que fugiram para Israel. Enquanto isso, os palestinos na Cisjordânia se tornaram cidadãos da Jordânia e os de Gaza ficaram sob domínio do Egito. 19 anos depois, a Guerra dos 6 Dias resultou em grandes ganhos territoriais para Israel. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel se propôs a trocar os territórios conquistados por uma paz duradoura com os Estados Árabes. A oferta foi consolidada no direito internacional com a aprovação da Resolução 242 da Organização das Nações Unidas visando, citando, o estabelecimento de uma paz justa e duradoura no Oriente Médio. No entanto, há discordância sobre se a Resolução 242 exige que Israel se retire de todos os territórios conquistados ou apenas de alguns. A oferta de Israel foi ousada, considerando que 3 meses antes, a Liga Árabe assinou a Resolução de Khartoum, conhecida por seus 3 nãos: sem paz, reconhecimento ou negociações com Israel. Em 1973, o Egito invadiu, provocando a Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra do Ramadã. Após 5 anos e meio, Egito e Israel assinaram um acordo de paz, que incluía a devolução de terras, estabelecimento de fronteiras, remoção de assentamentos israelenses, reconhecimento egípcio do Estado judeu e acordos de segurança. Em 1994, a Jordânia assinou um tratado com Israel que abrangia fronteiras, segurança, Jerusalém e refugiados. Por volta da mesma época, houve o processo de paz de Oslo. Aqui, pela primeira vez, os palestinos têm seu nome no mapa. Os acordos de Oslo foram ratificados em 2 acordos separados em 1993 e 95, e foram principalmente um acordo para concordar com coisas no futuro. Desde o início, adiaram as discussões sobre fronteiras, Jerusalém e refugiados para o acordo final. As fronteiras eram complicadas, pois vinham sendo discutidas por mais de 50 anos. Jerusalém era problemática porque os palestinos queriam Jerusalém Oriental como capital, mas a maioria dos israelenses não queria redividir a cidade. Os refugiados eram complicados porque Israel absorveu os 800 mil refugiados judeus dos países árabes e achava que os estados árabes deveriam absorver os palestinos. Os palestinos reconheceram o Estado de Israel e Israel reconheceu a Organização para a Libertação da Palestina como representante do povo palestino, mas não reconheceu o Estado palestino, que não existia. Na frente de segurança, a Organização para a Libertação da Palestina concordou em renunciar ao terror e Israel concordou em se retirar de certas áreas, criando 3 tipos de áreas. A área A, sob total controle palestino. Área B, sob controle civil palestino e segurança conjunta israelense-palestina, e área C, incluindo assentamentos israelenses sob total controle civil e de segurança de Israel. O terrorismo palestino constante gerou um intenso debate em Israel sobre prosseguir com negociações e concessões, principalmente dar aos palestinos mais autonomia e territórios que poderiam possibilitar mais terror. Enquanto isso, a contínua expansão dos assentamentos, embora nunca tenha sido parte dos acordos, deixou os palestinos com a sensação de que Israel não estava sério nas negociações. Em julho de 2000, o presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, e o primeiro-ministro israelense Ehud Barak apresentaram ao presidente palestino Yasser Arafat um acordo final
que abordava todas as questões, dando aos palestinos toda a Gaza, 90% da Cisjordânia, partes de Jerusalém Oriental, compensação aos refugiados palestinos e o desenraizamento dos assentamentos israelenses, exceto os maiores, que permaneceriam como penínsulas se estendendo para a Cisjordânia. Mas os palestinos rejeitaram a oferta e não fizeram uma contraproposta. Então, em 2008, Israel fez uma oferta sem precedentes. Usando a ideia de trocas de terras, eles ofereceram o equivalente a 99% da Cisjordânia e de Gaza. Jerusalém Oriental é a capital palestina com a Cidade Velha sob controle internacional, compensação monetária para refugiados, um número simbólico deles autorizados a retornar a Israel e a destruição de assentamentos israelenses, exceto os maiores. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, rejeitou a oferta. Em uma entrevista com o principal negociador palestino, Saeb Erekat, ele citou Abbas dizendo: Abu Mazen também respondeu com desafio dizendo: eu não estou em um mercado ou um bazar. Vim para demarcar as fronteiras da Palestina de 4 de junho de 1967 sem retirar 1 centímetro ou pedra de Jerusalém ou dos lugares sagrados cristãos e muçulmanos. É por isso que os negociadores palestinos não assinaram, encerrando as negociações oficiais entre Israel e os palestinos. Com o fim do processo de paz, Israel, os palestinos e a comunidade internacional focaram na gestão do conflito em vez de buscar uma solução. Porém, isso não significa que não há planos em discussão, então vamos compreender o que está ocorrendo. Uma ideia sugerida com diferentes graus de indignação é a solução de um único Estado, onde todos que vivem entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo se tornariam cidadãos de um Estado democrático binacional. Michael Tarazi, um advogado palestino-americano e ex-conselheiro da Organização para a Libertação da Palestina, escreveu no New York Times que a solução de um único Estado é simplesmente o reconhecimento da desconfortável realidade de que Israel e os territórios palestinos ocupados já funcionam como um único Estado. Apesar de muitos israelenses temerem que mudanças demográficas resultem em uma minoria judaica e no fim de Israel como um Estado judeu, há judeus israelenses que defendem a solução de um único Estado. Israelenses de esquerda afirmam que um Estado judeu não é mais necessário, enquanto os de direita, que apoiam o plano, dizem que não há risco à natureza judaica do Estado, alegando que os números da população palestina são inflados. Embora israelenses e palestinos que apoiam a solução de um único Estado, que resolve questões de Jerusalém, assentamentos e segurança, ainda discordam em alguns pontos mais espinhosos. Mais importante, a existência de um Estado judeu. Eles também discordam sobre o destino dos 5 milhões de refugiados palestinos em outros países e se Gaza, atualmente um foco de terrorismo liderado pelo Hamas, deve ser incluída neste único Estado, já que nem mesmo consegue formar um governo unificado com os palestinos da Cisjordânia, muito menos com o Estado judeu. Muitos em Israel argumentam contra a busca por mais negociações. Eles apontam para o histórico de negociações fracassadas, problemas aparentemente insolúveis e o padrão de negociações que aumentam os ataques terroristas como parte dos esforços desses grupos para sabotar as negociações. Muitos israelenses preferem gerir o conflito através de ações unilaterais e melhorias na vida dos palestinos. Isso não é sobre um fim utópico e pacífico para o conflito, mas uma maneira de dar aos palestinos mais controle, enquanto ainda garante a segurança e o caráter democrático judeu de Israel. É verdade, as soluções que citei não são as únicas. Minha favorita é a de 317 milhões de estados do The Onion, que dá um estado independente para cada pessoa no Oriente Médio. Apesar de ser uma piada, o plano reflete a dificuldade de encontrar uma solução para este problema e como cada um tem sua própria opinião a respeito. Ou, como Henry Louis Mencken escreveu em 1920, sempre há uma solução bem conhecida para todo problema humano, arrumada, plausível e errada. Embora não tenhamos resolvido o conflito israelense-palestino, esperamos que você tenha uma melhor compreensão deste complexo problema. Obrigado por assistir, até a próxima.